Adam, Então, é talvez isso. deveria, não sei se é possível deixar o plim-plim de quando as pessoas vão entrando Ah, sim. no Vou tirar. silencioso, que aí também não fica na gravação, acho que vai ficar melhor aí, se for possível, né? Porque eu não sei mexer nessas coisas, Já foi. é um desafio. Eu só Já vou dando foi. as ideias e o Adam organiza isso. Pessoal, então, meu nome é Adamo, né? A maioria dos que eu estou vendo aqui, alguns eu já conheço, alguns são daqui. Eu estou no Ceará, nasci aqui numa cidade chamada Crato, né? E conheci a Fernanda em agosto do ano passado, já faz um ano, Fernanda, né? E Já. aí a gente desenvolveu aí esse projeto, né? Que a gente chama de Fenômeno, que é a nossa formação de constelação familiar. E em torno da formação, eu desde o início falava com a Fernanda, né? Nós dois gostávamos da ideia de não ser apenas uma formação, né? Mais uma formação no mercado, mas um espaço em que a gente pudesse também desenvolver a nós mesmos e desenvolver pessoas. E aí, desde o início, encontros como esse já estavam no nosso escopo, já estavam na nossa ideia. E aí, né, mediante tudo que a gente tá experimentando e organizando, tudo que a gente está vivendo como consteladores, como terapeutas, eu sugeri essa ideia, que inclusive eu já fiz com uma outra colega, né, outra consteladora, a Bianca Gamberini, com outro formato, em que a gente praticamente define um tema, abre aqui os microfones e compartilha a nossa forma de ver. Não é uma verdade absoluta, não é um convite, né? Não é um ponto de vista, é a partir da interação que eu tenho com o tema, o que é que eu reflito sobre ele, no sentido de refletir mesmo, como se fosse um espelho, e compartilhar essas colocações com alguém também que atua, né, atendendo pessoas e trabalhando com pessoas e com um grupo que possa se beneficiar com isso. Eu quero, antes de passar para a Fernanda, né, seguir mais ou menos, a gente tem um roteiro mais ou menos, mas isso é bem fenomenológico, nossa forma, né? A Simone está aí, que é nossa aluna, né? Então, tem pessoas aqui do grupo já acostumadas que a gente vai seguindo o fluxo do que vai se apresentando mesmo, né? Então, a gente não tem um roteiro enrijecido, é mais uma estrutura para a gente não se perder e sair daqui 3 horas da manhã, né, que seria facilmente aconteceria isso. Então, a gente tem uma estrutura para a gente manter esse diálogo, mas antes de passar para a Fernanda, eu quero falar que eu estou muito feliz, né? Foi uma coisa que aconteceu desde a gente vinha pensando, mas quando a gente deu o play para executar, nossa, foi muito rápido, né? A gente juntar esse grupo de pessoas, vendo as pessoas compartilhando uns com as outras. Então, tem pessoas aqui do Ceará, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, do Japão, dos Estados Unidos, né? Uma pessoa dos Estados Unidos se inscreveu, uma pessoa do Japão, que é uma que a Fernanda, né, conversou, inclusive, recentemente. Então, é uma alegria, assim, para mim o movimento foi muito interessante, né? A gente startou esse movimento ontem de manhã, e aí, de repente, a gente, né, fez um movimento que, para mim, foi muito intenso. Então, agradeço a todos vocês, inclusive quem está assistindo depois, porque também faz parte desse campo, né, também, de alguma forma, já está conectado com essa experiência. Então, agradeço por vocês disponibilizarem esse tempo e espero, né, que o que a gente vai compartilhar aqui seja útil e enriquecedor para todos nós. Fernanda, de onde partiu a ideia de conversarmos sobre esse tema, né? A princípio. Bem, devido a esta semana, né, nós colocamos, quando decidimos o título, falar sobre liderança, né, a gente optou por usar palavras mais sutis do que colocar, seja política, né, eleições, porque os líderes, e aí nós vamos entrar agora no movimento de raciocínio juntos. Alguns de vocês já conhecem a filosofia do Bert Hellinger, alguns de vocês talvez têm consteladores colegas aqui, né? Assim como pessoas que já fizeram constelação, mas a ideia é que nós possamos juntos montar esse raciocínio.
Por quê? Porque nós estamos vivendo um período, né? E aí os astrólogos, o pessoal que estuda tanto outras linhas religiosas, espiritismo, falando do processo da Terra, esse movimento de Mercúrio retrógrado, enfim, são tantas informações que fazem parte, né? Mas pontualmente, nós estamos num período eleitoral, para quem mora aqui no Brasil, né? E está vivendo esse processo. E aí, por que nós pensamos em falar sobre isso, tá? Como nós íamos começar nessa semana, e essa é a energia que está vibrando nessa semana que antecede as eleições. No final de semana, eu tive a oportunidade também de fazer um curso dentro da Hellinger Schule, de forma online, né, sobre política, e foi muito lindo. E aí, compartilhando com o Adamo, nós já tínhamos conversado outras vezes sobre votos e candidatos, que isso não vai ser falado aqui, tá? Nós não vamos abrir, via de regra, o nosso voto, nós não vamos falar sobre isso, essa não é a ideia. A ideia é mostrar e montar um raciocínio da nossa forma de ver, e como o Adamo já falou, não é uma verdade absoluta, né? É a forma com que o Adamo olha, a forma com que a Fer olha, e trazer para vocês também o pessoal lá da Hellinger Schule, o pessoal que trabalha diretamente com a Sofia, que está dentro do campo de informação do Bert, trouxe esse curso que eu tive a honra de participar. E poder passar isso adiante, eu acho que é o grande segredo da vida, né? Quando a gente consegue, de alguma forma, acessar algo que deixa a experiência mais leve, e deixando a minha experiência mais leve, alcançar isso para alguém, para mim essa é a presença divina, né? A gente poder fazer isso. Então, estou muito, muito, muito feliz que vocês estão aqui. E que bom, né, que o Adamo, quando eu disse, Adamo, quem sabe a gente falar sobre isso? E ele, sim, Fer, vamos falar. Então, Adamo, engata uma primeira aí. Sim. Sim, O, sigo? o que acontece, né? Quando a gente pensou, quando a Fernanda me disse no domingo que estava fazendo o curso da Hering sobre isso, eu concordei da gente evitar discutir os candidatos especificamente, né? Porque a nossa ideia é observar como que as nossas escolhas refletem processos conscientes e inconscientes. E aí, óbvio, a gente vai falar sobre liderança por causa do período que a gente está vivendo, mas a gente vai, inclusive, ampliar essa ideia de liderança para outras perspectivas também, né? Se a gente assume esse papel de liderança em determinados grupos, se a gente entrega essa condução de determinadas decisões, como é essa liderança em empresas, que inclusive é uma das áreas que eu tenho me interessado muito, né? E já atuo com o PNL e tenho incluído um pouco de constelação desse movimento. Então, como é esse processo de olhar, de identificação, né? De observar, muitas vezes, de estruturar argumentos externos, até mesmo, muitas vezes, como forma de distração para evitar observar o que está interno. E o nosso processo inconsciente está nos mostrando o tempo inteiro desse externo, né? Nas pessoas, falando especificamente da eleição, nas pessoas que estão aí para a gente votar. Eu não sei quantos de vocês já se perguntaram assim, qual é o meu papel nesse processo e como é que eu faço essas escolhas? Porque, efetivamente, eu tenho um monte de argumento para dizer para vocês porque é que eu escolhi o Zoom junto com o Fernando e não um outro aplicativo para estar aqui. Mas mesmo que eu faça uma lista extensa, porque é que o Zoom é o melhor aplicativo para a gente estar aqui, eu só vou alcançar as minhas escolhas racionais e conscientes. Para eu poder entender por que é que inconscientemente nós escolhemos uma terça-feira, dia 27, às 19 horas, no Zoom, exige soltar um pouco desse pensamento racional, crítico, cheio de julgamento, cheio de certo ou errado, para quem sabe, observando com muita cautela, algo emergir, algo surgir. Quem sabe? Como se ele estivesse ali paradinho, olhando, e na expectativa de talvez algo surgir, né? Então, o convite é esse, a gente construir esse ambiente para todos nós, não somente para mim e para a Fernanda, mas para todo o grupo, para a gente conseguir
ter esse estado de observação de como que nós nos relacionamos com a ideia de liderança e também com a ideia dos nossos líderes políticos, né, da escolha dos nossos líderes políticos, para que nesse processo a gente acomode, inclusive, algumas coisas internas e consiga dar passos importantes na nossa construção como ser humano, né? Não apenas como quem a gente escolhe para representar, mas que a gente se aproprie um pouquinho mais de nós mesmos, né? Fernanda? Uhum. Então, vamos lá agora, pessoal. Vamos juntos montar um raciocínio aí. Os microfones, em princípio, manteremos fechados, tá? Mas o chat aí fica aberto se alguém quiser questionar ou compartilhar a sua opinião, tá bem? Pensem comigo. Quem já estuda constelação? Ok. Quem, não sei nem direito o que é, sei mais ou menos, participei de uma constelação. Quando nós vamos montar um raciocínio juntos agora. Um casal se junta, né? E é através da união de um casal que se inicia uma família. Cada filho que nasce desse casal representa algo do inconsciente do casal. Ok até aqui? Então, quando nós olhamos para cada filho que nasceu num tempo diferente, com um DNA diferente, cada filho, cada membro da união daquele casal representa uma parte do inconsciente daquele casal. Então vamos lá. Todos nós aqui somos filhos de alguém. Todos nós aqui temos pai e mãe. E quando olhamos se temos irmãos nascidos, né, se temos outros irmãos, nós olhamos e percebemos que aquele filho tem algo que parece, né? Olho para aquele irmão e diz: nossa, esse mano parece mais com atitudes do papai. Quando eu olho para essa mana, ela tem algo que me lembra a mamãe, né? Nós somos todos meio a meio, mas nós olhamos através dos irmãos que eles representam uma parte do papai e da mamãe que nós não representamos. Tudo bem até aqui? Assim funciona o meu inconsciente individual, Fernanda, filha do meu pai e da minha mãe, que carrega uma parte desta história, sendo que a minha mamãe carrega uma parte da história do meu vovô e da minha vovó, sendo que o meu papai carrega uma história do outro vovô e da outra vovó. Então, nós falamos dentro das constelações do meu inconsciente indivíduo, né, o inconsciente da Fernanda, as crenças da Fernanda, mas as crenças daquele sistema, as crenças daquela família, a forma com que aquela família vive por alguma razão. Quando Bert Hellinger trouxe tanto o movimento das consciências, né, a consciência pessoal, a consciência coletiva e a consciência maior. Vamos pensar agora. Eu tenho a consciência da Fernanda, filha do Diniz e da Nara. Eu tenho a consciência da Fernanda na união dessas duas famílias, que traz a união de 4 famílias. E assim, consecutivamente, eu vou ter a minha consciência como indivíduo e a consciência de toda essa ancestralidade para que hoje eu esteja aqui, Fernanda. E aí vai ter uma outra consciência, que são de todas as pessoas que já passaram, que estão e que ainda passarão, que é a consciência da minha espécie. Tem outra consciência, que é a consciência de tudo aquilo que está na Terra. Então, vai ter a consciência como indivíduo, vai ter a consciência como mulher de 43 anos, como as mulheres casadas, como as mulheres que não tiveram filhos. Toda essa consciência em graus vive em cada um de nós. Vai ter a consciência dos consteladores, né? E todos os campos em que eu fui acessando, tudo isso vive em mim. Então, olhamos lá para aquilo que Bert Hellinger chamou de boa e má consciência. Para que haja um buscador numa família, alguns terão que ficar para manter o clã. Se todos forem buscadores, o clã se desmancha. Não é assim?
Se numa empresa eu preciso de um vendedor para captar clientes, mas se todos os funcionários daquela empresa forem buscar clientes, quem fica na empresa? Quem administra? Quem cuida do dinheiro? Por que nós estamos falando sobre isso? Porque ali é a origem de qualquer questão. A origem de qualquer questão, política, empresarial, amorosa, o que vocês quiserem trazer, vai vir da nossa origem, da nossa família, da nossa origem espécie humana. Então, esse movimento de entender que cada membro da minha família, cada irmão, cada primo da mesma geração, representa algo do inconsciente daquela família. Aí nós começamos a perceber que se nós formos, vou lá e vou fazer parte de uma ONG, vou lá e vou estudar em tal universidade, vou fazer o curso de constelação em tal lugar. Lá existe o inconsciente do indivíduo, o inconsciente do grupo e de todos aqueles que fizeram aquilo acontecer. Então, esse inconsciente individual e coletivo, ele se apresenta em todos os grupos dos quais nós fizemos parte. Legal até aqui? Adamo, passo a bola para lá. Quando a Fernanda fala sobre consciência, né, que é um termo que o Hellinger traz, eu sempre acho que o Hellinger ele trouxe com a palavra consciência, mas no fundo ele atribuía também as características do inconsciente, né? Então, um dos desafios quando a gente estuda Hellinger é que ele estudou várias abordagens antes de organizar as constelações e ele acabou atribuindo, né, algumas compreensões, inclusive tem também a questão da própria tradução do alemão, né, é uma tradução direta. Eu sou meio chato para essas coisas, né? Por exemplo, minha primeira abordagem de estudo foi a psicanálise. Freud, ele exige que seja feita uma tradução única, né, do alemão, ele escreveu em alemão para o inglês e do inglês para as outras línguas. Hoje, quando a gente estuda Freud, já tem uma tradução direta do alemão para o espanhol e do espanhol para o português. Então, a gente vai entendendo também que às vezes esses conceitos se perdem nesse processo de organização, né, dos elementos culturais e também da própria língua. Mas por que é que eu estou falando sobre isso, né? Porque até o termo constelação também mudou, né? Então, se a gente vai para o original, em alemão seria um posicionamento familiar, né? A tradução mais literal. Mas por que é que eu estou falando sobre isso? Porque quando o Hellinger traz essa proposta, eu me lembro que a primeira conversa que a gente teve, eu e Fernanda, sobre isso, né? Da ideia de consciência pessoal, de consciência coletiva, de consciência espiritual, me custa acreditar que o Hellinger não considerava ali o inconsciente dentro dessa consciência, né? Então ele chamou de consciência porque talvez ele quis chamar assim, ou ele quis dar destaque à ideia, né, de algo que a gente está procurando ampliar, né, expandir. Eu acho que nesse sentido, confesso que nunca li um texto dele explicando por que, né, ele chamou de consciência. Mas quando a gente pensa nisso que o Fernando está falando, certa vez eu estava discutindo com um médico, amigo meu, e ele dizendo assim, essas coisas do inconsciente e das questões, né, sistêmicas são muito confusas para mim. Porque por que é que uma pessoa responde repetindo o alcoolismo e outra pessoa a questão financeira? E aí eu perguntei a ele, por que é que o filho nasce com o olho verde e o outro nasce com o olho castanho? Às vezes, né, os filhos do mesmo casal. Por que é tão plausível a ideia do sorteio genético que acontece, né, na barriga da mamãe e não é plausível a ideia de um sorteio sistêmico, né, por assim dizer, assim, né? Tá lá as bolinhas, qual é o conflito desse sistema que eu vou representar, né? Então eu fui lá e sorteei por algum motivo, né? A minha alma, inclusive esse termo do Hellinger é um termo muito baseado na ideia, né,
da minha essência, né, da minha natureza, desse eu sou. Então, esse meu eu sou, esse algo, né, profundo em mim, vai lá e seleciona. Ah, eu quero representar isso aqui. Eu quero, entre aspas, né, porque não é intencional. Eu vou representar isso aqui. Eu vou representar isso aqui do papai, eu vou representar isso aqui da mamãe. E eu confesso, desculpa demorar um pouquinho, Fernanda, e se tiver muito confuso, vocês vão me organizando, tá? E porque eu sou meio confuso em algumas colocações, assim. Mas eu me lembro que eu custei a aceitar essa relação com os pais biológicos, porque eu sempre estudei, né? Freud propõe uma coisa, o termo que ele usa é objeto, né? E às vezes pessoas diferentes fazem o papel de objeto paterno e materno. E eu me lembro que a primeira pessoa que me falou, não, Bert Helling leva em consideração a relação com os pais biológicos. Eu me lembro que isso me incomodou muito na época. Ah, mas que absurdo! Como é que pode dar tanta prioridade aos pais biológicos? E eu percebi que essa minha negação, que essa minha rejeição vinha justamente do que a gente tá buscando trabalhar aqui quando a gente fala sobre liderança. De onde vinha a minha rejeição ao conceito do Bert Hellinger de como nós nos relacionamos com o pai e mãe biológico. Da minha dificuldade, né? da minha postura arrogante, da minha ideia de querer ser maior do que eles. E aí, do que os meus pais biológicos. E só quando eu passei pelas constelações, que eu me coloquei nesse lugar, foi que eu disse, nossa, né, que absurdo que eu dizia. Porque como é que eu vou me relacionar com aquelas pessoas que fizeram a função de objeto paterno e materno, que às vezes não foram os nossos pais biológicos, como é que eu vou me relacionar com eles em paz se eu não me relaciono com a minha origem, né, biológica de maneira leve também? Como é que eu vou me relacionar com um líder político em paz se eu não consigo me relacionar em paz com a minha própria história? Então, eu vou sair atribuindo rótulos a essas pessoas que estão fora, ou como salvadores, ou como pessoas, né, péssimas e horríveis, e vou começando a separar isso, porque dentro de mim, essa relação está separada. E aí, por isso que eu vou criando essa separação. Né? Então, é incrível quando a gente olha para o trabalho do Hellinger, porque ele foi pontual. Então, olha, é isso, assim, todas as outras questões são importantes, que se levanta após uma constelação. Leve para a terapia, mas a constelação não lida com essas outras questões, a constelação lida com o posicionamento. Então, em que lugar eu estou posicionado que me causa sofrimento? Em que lugar eu estou posicionado que me adoece? Em que lugar eu estou posicionado que me faz escolher representantes a partir da minha ferida emocional, por exemplo? Né? Então, é esse processo dessa relação consciência, que no final das contas é um processo inconsciente, que vai se revelando através das constelações. Mas eu quero depois conversar, né, contar um pouco, que a gente combinou no nosso roteiro, né, Fernanda, de contar um pouquinho como foi também a nossa interação com esses conceitos, né, com essas ideias, assim, tanto da vida adulta quanto também na nossa infância, né? Então acho que é interessante também depois a gente entrar um pouco nisso. Mas temos um exercício, né? Daqui a pouco vamos fazer também, né? Quando pensamos assim, tudo que é partido não é inteiro. Né? A palavra já fala partido. Por alguma razão, nós temos opinião, né? Quando entramos nesse movimento das constelações, ou até nos movimentos terapêuticos, espirituais, né? A gente vai, sem julgamentos, sem julgamentos. Nós buscamos isso é uma busca, né? Nós temos uma busca pela espiritualidade, porque nós estamos na matéria. Então, nós buscamos esse Pai Céu, né? Mas nós estamos na esfera da Mãe Terra, nós estamos materializados aqui. Né? Então, nós vamos ter um ego. Matéria tem ego tem opinião. Nós pensamos que o nosso ego está contra nós, e talvez em algumas vezes esteja. Né? Mas o ego foi criado por uma força para estar a serviço da essência. Né? Para que eu possa matar meu ego, eu preciso morrer. Assim como aquela busca de controlar emoções.
Emoções não são feitas para serem controladas, são feitas para serem vividas, sentidas e não controladas, né? Então, entender esse posicionamento mediante as coisas, né? Como eu me posiciono quando eu escolho o candidato A, B e C? Lembrando que existem partidos, e se são partidos, não são inteiros. Eu olho para o candidato A e vejo uma parte minha. E aí, agora, algumas pessoas que estão aí me perguntaram assim: hoje à noite vocês vão falar mal de alguém, mal do A, mal do B, mal do C. Eu respondi, e no final, vamos ver como vai ficar esse tempo. Eu vou ler um texto do Bert Hellinger, que ele fez ao Hitler. E eu falei: quando eu falo mal do A ou do B, eu falo mal de mim mesma, porque ele é feito da mesma matéria que eu. Ele busca a mesma coisa que eu. E Deus não joga dados. Não tem nenhuma pessoa aqui na Terra que não esteja a serviço de algo maior. Cada pessoa que lidera, o síndico deste prédio, o presidente do clube que eu frequento, ele representa o inconsciente de todas aquelas pessoas. Os candidatos, e aí tem pessoas aqui da minha cidade, né? Teve duas eleições atrás que nós tivemos apenas um candidato a prefeito. E naquele momento tinha uma rebeldia no inconsciente coletivo, porque a gente não podia escolher. Então, escolher o nosso candidato é uma projeção da minha própria empatia, da minha simpatia, da minha antipatia. É uma projeção de tudo isso, porque cada candidato que está lá representa uma parte do inconsciente daquele grupo, assim como numa família, assim como numa consciência de um município, de um prédio, de uma instituição. E ouvir isso, às vezes, cutuca. Quando a gente vai ler lá na Bíblia, quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Quando Jesus falava, né? A gente acha bonitinho, posta no Instagram. Agora, quando eu falo mal do candidato A, B ou C, eu estou deixando com ele. Eu estou encontrando culpados. Quando eu sinto que um candidato, da forma que ele representa uma parte do inconsciente de todas aquelas pessoas que por alguma razão podem votar. Olha que lindo! Porque eu posso escolher e eu posso continuar com o meu julgamento pensando de A, de B e de C aquilo que eu bem entender. Só que o convite é ter percepção sobre isso. Porque a única forma deste campo que hoje é ocupado por alguns líderes e que o inconsciente coletivo fala sobre roubo, lá na Hellinger Schule eles falaram muito do inconsciente desta terra, né, desta terra que se sentiu roubada, né, os índios. Na Hellinger Schule eles falam muito que quando cada um de nós pode dar o lugar do índio que foi enganado, do índio que foi roubado, a gente alivia o inconsciente do nosso país. Quando a gente olha para quem representa este lugar, e se na nossa casa, quem eram os líderes quando a gente era criança? Qualquer projeção que eu tenha num político, no presidente da empresa, no chefe, quem está à frente é uma entidade, eu estou olhando lá fora uma informação do meu inconsciente sobre este lugar. E aí, o que o convite que o Bert Hellinger faz? Ao não julgamento. Que eu posso olhar e dizer, nossa, que filho de não sei quem. Nossa, que comportamento tal, 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 com palavras acadêmicas. E eu posso falar isso. Entretanto, o que isso fala sobre mim? Porque talvez ele não seja nada disso, talvez ele seja muito pior que isso, eu não sei. Mas eu sei que quando eu olho para isso, algo dentro de mim se manifesta. E aí, mediante a essa manifestação, eu tenho algo a fazer. Porque aí, algumas pessoas vão dizer, nenhum presta. É tudo igual. E aí, quando eu falo que é tudo igual, imagina que eu excluí todos os outros milhares de milhões de pessoas, porque nós somos todos diferentes. Iguais em espécie, mas cada um com uma impressão digital, cada um com um DNA, cada um com um karma, cada um com um movimento. Aí eu tiro cada um do seu lugar, com aquilo que é seu,
Quando eu olho para o candidato A, para o candidato B, para quem for, e eu entendo que partido não é inteiro, que ele representa uma parte, são partes de um inteiro, e que cada um mostra algo meu, e aí eu não vou gostar. E hoje nós estamos falando pontualmente de líderes. Mas agora tenta pensar na pessoa, num cliente. Faremos outros movimentos aqui sobre isso, mas tudo que eu vejo fora é uma projeção do dentro. Freud cansou de explicar isso, a Bíblia fala sobre isso. Então, é um convite para qualquer escolha que tu faça de um lugar mais consciente. A única forma de nós mudarmos, e aí talvez o Adamo sinta que já seja o momento, porque eu estou sentindo aqui o que ele me diz, de fazer o exercício. A única forma de nós mudarmos qualquer coisa que a gente não esteja satisfeito é mudar isso internamente. Tem algumas meninas aí da pós do direito, que estudam direito. O que o Dr. Sami percebeu? Que quando alguém dava uma pena de fora para dentro, aquela pessoa não conseguia se redimir. Quando ela entendia porque ela cometia aquele dano a alguém, essa cura acontecia de dentro para fora. Se nós queremos que algo mude, seja lá o que for, tragam a sua própria corrupção à consciência. E aí eu me torno consciente. Bom, quer dizer que eu vou conseguir parar de fazer ou não? Não sei. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu estou me tornando consciente. Talvez a gente plante, e hoje nós estamos na sombra de plantas que os nossos ancestrais plantaram, não fomos nós. Assim como nós deixaremos aqui sementes que serão plantas que nós não ficaremos na sombra. Mas a gente deixa um legado. Olha só, eu nasci em 1978, tá? Tenho 43 anos, esse ano faço 44 de anos terrenos nessa encarnação. Em 1988, eu tinha meados dos meus 10 anos, 9 para 10 anos, e eu me lembro quando a minha mãe e meu pai, eu nasci na família certa, né, sem dúvida, vou confirmar a teoria do Helling, e minha mãe e meu pai já falavam sobre política, assistiam o horário político, conversavam sobre isso, e várias vezes concordavam, outras não concordavam sobre votos, mas eu me lembro da minha mãe me falando que era a primeira vez que ela ia votar, em 1988. Então, quando eu olho para os candidatos A, B, C, D, tenho minhas projeções, tenho os meus julgamentos, eu acolho tudo isso. Mas eu honro a batalha que as mulheres tiveram para poder escolher. Ah, quer dizer que se eu votar em branco, não quer dizer nada. Estou dizendo a minha opinião. Isso é uma percepção minha. Honrar tudo o que precisou acontecer para que hoje a gente possa se dirigir a um lugar e dizer, eu acredito que Beltrano ou que Cicrano vai fazer melhor para a educação, para a saúde, para o setor que eu achar que me identifico, para onde eu senti que pertenço, para o grupo que eu senti que quero levantar a bandeira. E lembrando que são apenas partes de um todo. Tá? Adamo? Fernanda, eu acho muito legal, porque antes de você falar, eu já tinha, né, colocado assim, que a grande questão que a gente coloca, não só nessa situação política, mas em várias outras, e eu digo a gente, eu e Fernanda, que a gente, né, já tem alinhado esse posicionamento, nada é proibido nem autorizado externamente. O grande desafio é de que lugar nós fazemos isso. Então, a Fernanda montou uma coisa que eu estava aqui refletindo, né, com as palavras dela, que é assim, Adam, então, que foi uma inquietação minha por algum tempo, e é uma inquietação para colocar na minha fala sempre, que é assim, Adam, então eu vou trabalhar só em mim, em mim, em mim, em mim, e como é que fica a minha corresponsabilidade, né,
com o meu ambiente familiar, com o meu ambiente na empresa, com a sociedade que eu faço parte. Tudo isso, o amadurecimento da sociedade como um todo, do ser humano como um todo, ele acontece com esforços individuais e coletivos. Então, foi dado continuidade no que o Bert Hellinger fez, mas ele provocou uma transformação, se não uma transformação social, mas uma transformação nos modelos terapêuticos da época, né? Ele promoveu uma revolução, por assim dizer. O Dr. Sani, que eu não conheço pessoalmente, ele promoveu uma revolução, né? Ele conseguiu olhar para aquilo e dizer assim, olha, dá para fazer diferente, dá para contribuir, dá para construir uma visão, nesse caso dele, social e jurídica, diferente. E ele se colocou. A grande questão é de que lugar nós fazemos isso, né? Se a gente está se colocando no papel de, tá tudo errado, e eu estou aqui como líder realmente é para corrigir, para dizer que vocês têm que fazer de outro jeito. Esse lugar é um lugar muito pesado, vai ter sofrimento. Então, você chega num lugar e diz, vocês escolheram o político errado, vocês têm que votar em outra pessoa. Ou, vocês estão fazendo isso aí errado, tem que fazer de outro jeito. Eu não me recordo do Bert ter dito a nenhum terapeuta que eles estavam fazendo errado. Ele disse assim, olha, eu visualizei um modelo de terapia breve diferente. Se quem quiser aprender, que venha. Nem curso tinha no início das constelações. Era assim, ó, quem quiser aprender, que venha me seguindo. Eu vou fazendo os grupos, quem quiser aprender, que venha aqui, olhando como é que eu faço. Então, assim, ó, eu me coloco em um lugar em que eu me organizo e percebo que eu tenho as condições ideais para desenvolver o meu crescimento e o meu amadurecimento, e eu até posso promover essa transformação na minha família, na sociedade, nos lugares. Eu posso ter uma liderança que conduz as pessoas para um outro lugar, mas sem essa necessidade de querer exigir que eles façam diferente. É assim, ó, eu tenho essa contribuição. Se você quer, eu fiz esse bolo e eu estou oferecendo para você comer. Se você quer comer dele, fica à vontade. É diferente de ir lá, abrir a boca e enfiar, né, garganta abaixo, para que você sinta lá o gosto do bolo e perceba. E ainda me diga que é bom, né? Eu enfio na sua garganta e ainda exige que você me diga que é bom. Então, essa postura que gera sofrimento para a gente e coletivamente. Então, o que nós estamos propondo aqui, eu e a Fernanda, é importante sim os posicionamentos, as colocações, as discussões, os debates, as transformações, as revoluções, e é importante que a gente entenda que esse movimento se dá em um movimento em que a gente se coloca numa posição de força para conseguir ter esse processo acontecendo. Mas sim, Fernando, eu acho que já é hora da gente fazer o exercício, né? Então, vamos lá propor aí um exercício sistêmico para esse pessoal que está com a gente. Então, nós convidamos vocês, né, a sentirem os pés firmes no chão, a manterem a coluna ereta. Se for possível e confortável, fechar os olhos, talvez deixar os olhos abertos, quem sabe entreabertos. Encontra a forma que for mais confortável para ti. Percebe teu corpo, percebe as partes que tocam a cadeira, as partes que tocam os tecidos. Talvez perceba, se for possível, o pulsar do teu coração, a temperatura do ar que entra, do ar que sai. E eu vou falar para ti uma ou duas palavras e tenta ver se é possível sentir ou perceber como fica o teu corpo ao ouvi-las. Respira profundamente. Política.
política. Percebe o que percebe, sente o que sente. Políticos. Políticos. Acolhendo qualquer pensamento, qualquer sensação, qualquer percepção. Eleições. Eleições. Voto. Voto. Respira profundamente. Quando sentir que é suficiente no teu tempo, abre os olhos. As pessoas que lideram grupos empresariais, grupo do prédio, líder do bairro, da instituição que eu faço parte, do clube, eles ficam num lugar, né? Quem conhece aí as constelações sabe como é entrar no lugar. Quando a gente entra em um lugar, numa constelação, a gente recebe informações daquele campo, que nós sabemos que não são nossas, mas que de alguma forma conectam com o nosso inconsciente. E isso se manifesta. Esse lugar, ele é alimentado por todos os membros deste grupo. E ele não é só alimentado pelas palavras, mas sim pelos pensamentos e pelas emoções que aquele grupo tem mediante aquele lugar. Então, quando nós temos um líder, nós temos alguém que representa a grande maioria do inconsciente de todos que fazem parte daquele grupo. Todos, sem exceção. Todos os fatos que aconteceram, excluídos ou não. Todas as pessoas que fazem parte, excluídas ou não. Tudo isso vibra naquele lugar, onde essa pessoa vai entrar e vai ocupar. Se nós queremos que dentro de nós, que isso mude, porque dentro de nós, isso mudando, muda o lugar que um líder ocupa, nós precisamos aos poucos, cada um do seu jeito, seja terapia, seja constelação, seja fazendo yoga, seja fazendo caminhada, cada um sabe o seu caminho. Mudar a forma com que essas palavras reverberam no nosso coração. Porque essas sensações que nós temos, nós emanamos para aquele lugar que vai ser ocupado. Por isso que nós temos muitas vezes, o pai dos pobres, a mãe do não sei quem, né? Porque é um lugar que tem essa projeção. E quando uma pessoa é eleita, ela é eleita para todos, os que votaram nela ou não. É para o bem geral. Eu tenho, antes de... Se alguém quiser depois, seja compartilhar aqui como foi, que sensação teve, se depois quiser nos mandar no privado, como a nossa proposta é de 1 hora, mais ou menos, nós queremos entregar o conteúdo, mas ficamos à disposição depois, se vocês quiserem compartilhar, tanto comigo quanto com o Adam. Esse movimento de nós entendermos que tudo que acontece fora é um reflexo do inconsciente interno daquilo, né? Aquilo que se manifesta de forma consciente, né? É algo que já está lá no inconsciente daquele grupo. Adamo? Ainda me veio a sugestão de eu fazer um outro exercício com o pessoal. Tu me libera? Eba, mas com certeza. Então vamos fazer um outro exercício aí, né? Então eu vou pedir que vocês coloquem mais uma vez aí os pés no chão, se possível. Dessa vez eu vou pedir que vocês mantenham os olhos abertos, tá? E olhem aqui para a palma da minha mão. Então, se você está no celular ou no computador, você consegue
olhar aí no centro da palma da minha mão. Então, respira fundo uma vez. Observa a posição do teu corpo, o que você está sentindo. E imagina que é possível projetar aqui na palma da minha mão a imagem daquele candidato que você jamais votaria. Desses que estão aí colocados. E evita ficar na argumentação. Eu jamais colocaria, jamais votaria por isso, por aquilo. Não, não. Só imagina olhar para ele aqui, como se ele estivesse na palma da minha mão. Observe como é olhar para cá. Que sensação você tem? Se existe uma sensação no corpo? Se existe algum pensamento específico, algum sentimento específico? E observe o que acontece quando eu faço esse movimento. Respira fundo mais uma vez. Olha para a outra mão e observa o que vem no teu corpo. Talvez venha a imagem de alguém específico, talvez alguma experiência específica. E observa como fica quando eu afasto ainda mais. Percebe qual das mãos chama mais atenção agora? Como é olhar para a primeira mão? Como é olhar para a segunda mão? Independente das tuas convicções, apenas observa essa experiência e agradece pela oportunidade de talvez estar separando algo dentro de ti, que por algum motivo você confundiu com aquele candidato que talvez você nem conheça pessoalmente. E você pode continuar com suas convicções, com o seu voto, sem problema nenhum. Você apenas, nesse instante, se dá a oportunidade de olhar para o que ele representa dentro de ti. Experimenta agradecer, não a este candidato, mas agradecer a algo dentro de ti, que de uma forma inteligente projetou naquela pessoa algo que você está sendo convidado a trabalhar em você. E como se você pudesse separar nesse momento e deixar, inclusive, que essa imagem parta, você fica somente com o que é seu dessa experiência. Você pode respirar fundo mais uma vez. E deixar que isso se organize dentro de ti, pouco a pouco. Ok. Legal. E enquanto tudo isso vai se organizando, quando nós podemos olhar que sim, nós vamos escolher a nossa maior afinidade, e quem sabe ficar na torcida, uns mais convictos, outros nem tanto, mas que aqui na Terra a luz não pode ser maior que a sombra. Elas são sempre equivalentes. O tamanho da luz, assim, será o tamanho da sombra. Só é possível ter luz porque existe sombra. Quando nós rotulamos primeiro a nós mesmos, né, a uma parte só, a gente exclui todas as outras. Se eu disser que eu sou qualquer coisa, sei lá, né? Nós temos o hábito de dizer assim, ai, como eu sou esquecida. Ai, como eu sou rígida. Ai, como a minha personalidade é forte. A gente esquece de incluir todas as nossas outras partes.
Porque se nós não somos só isso, né? Nós somos isso, mais que isso, tudo isso, nada disso. Né? Nós somos seres de infinitas possibilidades. E aí eu torci para o partido A, B ou C, lembrando que são partidos que formam um inteiro. E o que é sistêmico é inteiro. Há lugar para todos, cada um no seu lugar, com a sua parte, com aquilo que lhe cabe. Né? Eu vou torcer para que ele seja o melhor possível para todos nós, para nossa nação, mesmo que ele não seja o que eu teria optado pela minha simpatia, antipatia, empatia, o que for, porque ele vai ser líder de todos. As leis que forem aprovadas, as leis que foram feitas, as decisões que foram tomadas atingirão a todos. Então, é um convite, é uma proposta que talvez seja possível pegar o nosso título de eleitor e baixar nossa cabeça. Ai, como que eu honro meus ancestrais? Ah, a gente vive com essas perguntas, né? A gente honra eles tomando aquilo que nos foi dado com todo amor e vivendo isso da melhor maneira possível. Pegar o meu título com todo o amor e lembrar que a minha bisavó não pôde votar. Eu posso me lembrar, bom, se eu vou votar em branco, nulo, se eu não for, se eu justificar A, B ou C, traz aqui para o teu coração. Porque essa mudança interna muda o inconsciente do nosso grupo Brasil. Mudando o inconsciente do nosso grupo Brasil, cada pessoa que ocupar aquele lugar faz de um jeito diferente, porque esse lugar é um lugar lindo, é um lugar de poder, é um lugar de força, é um lugar que nos protege. Então, se a gente olha para isso, e talvez é um papai que bateu, talvez é uma mamãe que não podia estar lá, talvez, não sei. Deus não joga dados. Né? Então, se eu posso olhar para o meu título, se eu posso estar na frente da urna e ancorar atrás de mim tudo que precisou acontecer para que hoje eu tivesse naquele lugar, eu voto com o meu coração. E assim nós mudamos o nosso inconsciente, o inconsciente do grupo. É uma proposta diferente. Antes a gente está entrando já na parte final, né? Estamos fechando. Eu vou ler um texto que é muito famoso do Bert Hellinger, né? Tá aí na internet para quem quiser. Depois desse texto, Hellinger sofreu vários movimentos na Alemanha e em todo o mundo, né? Até hoje, algumas pessoas chamam ele de vários elogios, né? Que talvez ele seja, talvez não seja nada disso, talvez muito mais que isso, não sei. Né? O Bert Hellinger, ele toca meu coração e eu gosto. Então, eu tenho uma empatia por ele. E tem um monte de gente que não gosta. Isso não faz ele ser bom ou ruim. Isso faz só ele ser tal qual ele é. Não é lindo isso? E o texto que ele fez para o Hitler diz assim: então é um convite, assim como Adamo trouxe o candidato que tu talvez jamais votaria, tragam os políticos como representação, talvez figuras na tua frente, um povo, um palanque, isso que tu imaginar aí na tua frente. E ouve com o teu coração, o coração de quem quer que seja diferente o amanhã, quem quer deixar algo diferente para os filhos, para os netos, não sei. Então, o texto do Bert Hellinger para o Hitler. Eu vejo você como um ser humano, apenas igual a mim, com pai e com mãe, e com um destino definido. Você é, portanto, superior a mim ou você é inferior? Se você é superior, eu também sou. Se você é inferior, eu também sou. Se você é melhor ou pior, eu também sou. Então, eu passarei a ser tudo aquilo que eu vejo em você, pois eu sou um ser humano igual a você. E se eu o respeitasse, eu me respeitava também. Se eu te detestar, eu me detesto também. Ousar dizer que te amo, eu estou obrigado a amar você? Porque se eu não fizer isso, então como eu teria permissão para amar a mim mesmo? Se eu reconhecer que você era um humano, apenas igual a mim, então eu devo olhar para algo que nos criou
igualmente. Algo que o criou tão bem, tanto quanto eu. Algo que determina mesmo quando ambos de nós são destruídos. Como possivelmente eu poderia me excluir? Se a dessa nossa fonte final, ela é comum. Todo o tempo eu estou excluindo você? Como eu poderia culpar essa causa final e me levantar agora, acima, enquanto eu estiver culpando você? No entanto, não ouso ter pena de você. A principal causa da sua ascensão e da sua queda não é diferente da minha. Eu honro em você, eu honro em mim mesmo e entrego tudo a algo que nos criou. E para tudo aquilo que criou em mim, além de tudo aquilo que criou em você, em todos nós, seres humanos. Por isso tão polêmico, né? Por isso um legado tão grande. Ele nos lembra, né? Que é tão bonitinho nas terapias, nos namastê, eu adoro esse negócio, namastê na moda, né? A gente fala, somos todos um, Ho'oponopono, e aí detona o político. Poxa, então todos um, com exceção dos políticos, né? Então, entrar nesse lugar de que sim, somos todos um, independente do que nós estamos aqui, nós estamos a serviço, todos nós. Um a serviço do outro, e todos a serviço de algo maior, pela evolução da nossa espécie. Adamo? O meu cachorrinho quer participar, né? Então, por isso que eu mutei aqui. Ele faz parte, ele faz Ele parte. faz parte, ele faz parte. Então, fazer esse movimento, né, de pensar, né, de pensar desse lugar sobre como a gente lida, né, com essas escolhas, é um convite para a gente pensar, inclusive, sobre alguns compromissos que às vezes a gente faz, principalmente com uma mente mais infantil, e não percebe, né, que a gente está seguindo esses compromissos. Mas isso é cenas para os próximos capítulos, né? Porque a gente vai manter esses encontros, inclusive a gente já tem temas dos próximos encontros, né? Então, se você quiser, tanto que lá no nosso formulário a gente colocou lá perguntando se você queria continuar recebendo os nossos comunicados, né? Porque na próxima semana nós já vamos falar de vida amorosa, né? Então, traga o seu amor em 3 dias. Então, Seu amor de volta. de volta em 3 dias. Então, vamos falar sobre vida amorosa, né? Temos também outro encontro já agendado para falar um pouco sobre a nossa criança, né? Sobre como que a gente lida com essa criança. Enfim, a ideia é que a gente continue conversando, né? Apresentando algumas coisas para vocês. Tanto a Anitta quanto a Ana e Yuri, né, até já colocaram ali no chat, nós, né, abrimos esse encontro falando que uma das coisas que tem nos aproximado é sobre a formação, né, a fenômeno. Então, nós estamos sim com uma turma aberta, na Yuri, né, vai ter que sair, a gente está com a turma aberta para outubro. Passamos todas as informações posteriormente, né, mas... Chegou visita aí, bichinho, ele tá Pois é, protegendo a não tua sei o que casa. foi que houve, meu coitado. Temos, né, passaremos informações posteriormente à Nayuri, né, que quer saber mais especificamente. O que eu posso adiantar é que está sendo um processo muito transformador, né, tem sido o primeiro grupo começou agora em junho, tem sido uma experiência tanto do meu lugar de instrutor como também do meu lugar de aluno, porque ora a gente assume como instrutor, ora os professores convidados, né, assumem como professor, então tem sido uma experiência muito, muito fortalecedora. E sim, né, temos aí uma segunda turma com inscrições abertas para as aulas acontecerem em Nova Petrópolis a partir do terceiro final de semana de outubro, quarto final de semana de outubro. 22? 22 e 21, 22? 23, isso. Então, se vocês Uhum. também quiserem mais informações, me chama, a Li, chama a Fernanda,
E próxima semana, né, também esperem aí mais notícias, que teremos outros encontros como esse. Isso aí, Nayuri, eu te chamo ali no WhatsApp, te mando tudo, a Nayuri aqui de Veranópolis, a Amanda, a Anitta. A Anitta A já está Anitta já é inscrita, né? aluna Já é matriculada. aluna. Anitta, tu imagina nesse exercício aqui, já te pôde te levar para outro lugar. Imagino que nos aguarda lá na formação. Sou suspeita em falar, tem outras consteladoras aqui, o Ricardo, a Rosilane, né? Eu não quero deixar ninguém de fora, então vou falar quem está aí com a câmera aberta. Transforma a nossa vida, a gente entra em outro lugar, um lugar de leveza, independente da nossa formação, isso nos leva a viver aonde for com aquilo que é nosso. Hoje, poder ter compartilhado com vocês o texto do Hellinger, e um texto tão polêmico, mas que fala tanta verdade e acalma o meu coração. Eu trabalho com constelação hoje, né? É a base de todo o meu trabalho, palestras, cursos, atendimentos. O pessoal aí também é aluno do grupo de meditação, porque isso transformou minha vida. Através disso, eu consegui encontrar o meu lugar, aquilo que é meu, eu olho o mundo com mais leveza. Quem também aí já foi meu aluno de Enneagrama já sabe o quanto o traço 8 é um traço briguento, um traço de atrito e que a essência é totalmente a busca pela paz. E então, para mim, foi possível fazer isso através da constelação. Sou apaixonada, me encanto cada vez que leio Hellinger, leio, releio, penso que entendo um pouco, daqui a pouco vejo que não entendi nada, mas digo que sim, é possível viver de outro lugar. Tem várias pessoas aí do Crato também. Temos o projeto da Fenômeno no Crato, né? Também quero ir para o Nordeste, gente, só o Adamo vir para o Sul, né? Também tenho que ir para lá, passear um pouquinho. O Dani está inventando de querer ir de moto daqui uns dias, né? Então, sim, teremos mais encontros. Nós temos a proposta como esse, é o nosso primeiro bate-papo sistêmico. Se vocês quiserem postar, nos marcar, a gente agradece, né? Uma forma de passar essas palavras, nós estudando e podendo passar a vocês e ler frases como essa da Anitta, né? E olhando os olhares daqueles que estão aí com a câmera aberta, mas sentindo no coração que talvez uma palavra possa fazer, na hora que tu for votar em quem for, votar com teu coração, honrando tudo o que precisou para que tu pudesse fazer isso, já é o melhor pagamento que a gente pode ter, um mundo melhor que a gente deixa, né? Então, se vocês quiserem dar um print aí, nos Sim, marcar, eu dizer ia que foi convidar quem legal. quiser abrir a câmera para a gente fazer uma foto, né? Não sei se eu entendi direito. Ela também quer Não. fazer parte. Olha A só, Siri não entendeu. não entendeu. O que nós queremos também falar para vocês é que nós vamos montar um grupo de WhatsApp que nós chamaremos de bate-papo sistêmico, aonde também outros consteladores que estão nesse grupo e que talvez cheguem, alunos da Fenômeno, pessoas que estudem. Nossa ideia também é abrir o microfone para essas pessoas, para que a gente possa passar um pouquinho da cura que recebe adiante. Bem, essa cura ela é para todos, ela está disponível para todos, basta que a gente esteja disponível para ela, tá? Então, depois vai um link, Adamo, tu pegou o telefone do pessoal, né? A gente vai criar o grupo, vai o link, esse link vocês podem compartilhar com quem vocês sentirem, vai poder entrar e sair do grupo. E assim, semana que vem, nós vamos fazer semana que vem é na quinta, né? Na quinta, dia 6. Uhum. Semana que vem é na quinta, dia 6, falaremos sobre vida amorosa, as dinâmicas ocultas e as nada ocultas da nossa vida amorosa, tá? E aí, senti o chamado, quero participar. Também ficará gravado, que nós vamos compartilhar lá o link. Quero ver de novo, quero fazer aquele exercício de novo, quero mandar para um amigo meu. Vai ficar salvo no YouTube. E aí vocês podem também compartilhar com quem sentirem. Estamos abertos, inclusive, a sugestões. Falem sobre isso, falem sobre aquilo. Porque a ideia é que esse projeto possa atingir quanto mais pessoas, quanto mais corações, né? Assim nós elevamos e colaboramos para o bom funcionamento do universo. Vai dar um print aí, Adamo? Sim, já fiz alguns. Então tá. Pessoal, passamos um pouquinho o horário, 8:08, bons números, o equilíbrio entre o céu e a terra. Então, Registrar que bom. também que tem outra, eu falei da Cima, mas tem outros alunos também aqui da primeira A Bia turma, né? Luísa, agora a Luísa, Júlia. Júlia,
Tem uma galerinha Que aí. delícia, que bom. Muito obrigada por fazerem parte, se sentirem em compartilhar, em postar lá, a gente agradece. Um beijo e nos vemos em breve. Bom descanso a todos e até a próxima. Tchauzinho.